Olá, alunos. Sou o professor Jonathan Novaes. Vamos dar sequência a nosso conteúdo. Estamos na sessão 2.1 e agora a gente vai entrar na parte de introdução à legislação ambiental. Para começar a nossa reflexão sobre esse capítulo, a gente vai relembrar a primeira coisa sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas. Então, qual que foi, acho que a principal coisa da Revolução Industrial? Muito da nossa produção de trabalho e de utensílios eram todas artesanais. Com o surgimento de máquinas a vapor e etc., a gente conseguiu maximizar essa produção. Então, a gente chamou isso de Revolução Industrial porque é o momento em que surge a indústria. Mas por que a gente está falando isso? Historicamente, a Revolução Industrial é considerado o marco desencadeador de uma sociedade fundada no consumo. Então, fica uma reflexão para a gente aqui na nossa disciplina de gestão ambiental. A gente tem a revolução e isso muda não só como eram produzidas as coisas, mas também muda como a sociedade está consumindo as coisas. A gente começa a ter necessidade de consumir várias coisas, e não como uma coisa ruim, mas como uma própria parte da evolução da sociedade. A gente deixa de estar produzindo o próprio alimento, produzindo as próprias coisas, e a gente consegue comprar isso. Isso dá espaço para que a gente se especialize em atividades, sobra espaço, sobra tempo para a gente estudar e para outras coisas assim. Mas a reflexão que eu quero trazer é: se a gente está maximizando essa questão do consumo, como que fica a questão do meio ambiente em relação a isso? Porque a gente vai precisar de matéria-prima. Então, a gente vai utilizar materiais, minerais, a gente vai usar água, e, além de tudo isso, a gente ainda tem resíduos que sobram dessa produção. Então, o que a gente vai fazer com esses resíduos? Então, a partir desse momento, a humanidade, apesar de solucionar vários problemas, começa a surgir esse pensamento de como que a gente vai utilizar do meio ambiente de uma forma sustentável. Então, a partir desse momento, começa a surgir a preocupação com o direito ambiental, com o nascimento do direito ambiental. O que a gente tem que fazer, como que a gente vai conseguir colocar leis para que a gente faça esse uso do meio ambiente de uma forma sustentável, de uma forma que não prejudique não só você, como toda a sociedade que a gente está inserido. Então, essa imagem preto e branco que está na tela, ela é a primeira conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, que ocorreu em 1972 na cidade de Estocolmo, na Suécia. Então, ela possibilitou o surgimento de um ramo da ciência jurídica, capaz de regular as atividades humanas efetiva ou potencialmente causadoras de impacto sobre o meio ambiente. Então, como a gente vai estar falando de gestão, e essa primeira conferência foi como se fosse um marco inicial aí nessa parte de direito ambiental. Então, a gente tem alguns princípios que existem no direito ambiental que a gente pode estar aí discutindo. O primeiro princípio é o princípio da prevenção e da precaução. Ele determina a adoção de medidas de defesa do meio ambiente como uma forma de cautela em relação à degradação ambiental. Então, ele é um princípio de prevenção e de precaução. Então, de acordo com a literatura, a prevenção é um princípio fundamentador que está presente na legislação ambiental, ou mesmo em políticas públicas específicas relacionadas à área. Então, esse princípio já demonstra que a gente tem que ter esse pensamento antes do que a degradação ambiental ocorra. Princípio do poluidor pagador. Ação para obrigar a iniciativa privada a indenizar os custos ambientais gerados pelas suas atividades, produção e consumo, que podem degradar ou exaurir os recursos naturais. É importante compreendermos que seu objetivo é tirar o ônus econômico da coletividade e incumbi-lo na iniciativa privada consumidora degradadora do recurso em questão.
Então, o meio ambiente, apesar dele ser comum a todos, aquele que usa do meio ambiente para, de uma forma a conseguir um lucro, a conseguir alguma coisa, essa pessoa tem que ressarcir a comunidade de forma a que todo mundo receba algo em troca. Porque se o meio ambiente é de todos, é justo que alguém que o use faça esse ressarcimento a todos aí que estão na comunidade. Então, quem polui tem que pagar. O princípio da responsabilidade não se deve ser confundido com o princípio do poluidor-pagador, pois refere-se à obrigação de arcar com os custos da reparação ou compensação ambiental pelos danos causados ao meio ambiente, em decorrência de quaisquer atividades. Então, a gente tem que responsabilizar aqueles que causem danos ao meio ambiente, então esse princípio vai tratar disso. Princípio da gestão democrática. Muito similar ao princípio da informação e participação, assegura ao cidadão o direito à informação e participação em políticas públicas ambientais, e deve ser aplicado nos três poderes, legislativo, judiciário e executivo, e funções do Estado. Então, esse princípio, ele assegura a nós, cidadãos, que nós temos esse direito de estar participando dessas políticas públicas ambientais. Então, a gente tem isso garantido por lei nesses princípios. Também a gente tem competências legislativas. Então, a questão do direito ambiental, ela é repartida entre as competências legislativas, entre a União, Estados, municípios e Distrito Federal. Cada um tem a sua cota, a sua competência, a sua obrigação em relação às leis ambientais. Então, na Constituição Federal de 1988, existe um capítulo inteiro sobre o meio ambiente. E, além de estabelecer seu conceito normativo, constitui uma complexa rede de direitos e deveres, sendo obrigação do Estado e da sociedade a garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eu grifei esse ecologicamente equilibrado, porque esse é um conceito muito genérico. O que é um meio ambiente ecologicamente equilibrado? Como que a gente faz para definir isso? Essa é uma preocupação, é uma pergunta que todos vocês têm que se fazer. Como que a gente define? O que é um meio ambiente ecologicamente equilibrado? Porque a gente precisa do meio ambiente para suprir nossas necessidades, para avançar a tecnologia, para garantir alimento. Mas, se tem o bônus, também tem o ônus. Então, também a gente traz danos ambientais, a gente gera resíduos sólidos. Então, como que a gente define o que é esse ecologicamente equilibrado? Então, por isso que temos muitas discussões a respeito disso, porque não é uma coisa exata essa definição do que seria esse equilíbrio. E na lei a gente não tem essa informação, ela fica um pouco a critério de quem estiver governando, de quem estiver legislando em cada época. No artigo 225 da Constituição, ele fala assim, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, ele fala de novo desse ambiente ecologicamente equilibrado e coloca como um dever, né, uma obrigação, tanto do poder público quanto da coletividade de defendê-lo e preservá-lo. Então, nessa divisão de competências legislativas, nosso livro elenca algumas aí. Então, competência exclusiva diz respeito aos estados e aos municípios, é reservada unicamente a uma entidade, sem a possibilidade de delegação. Então, as competências que forem exclusivas, estados e municípios que são responsáveis aí, e também aí está escrito qual que é o artigo, né, da lei que está falando disso. Quando a competência for privativa, ela vai dizer respeito à União. Competência concorrente diz respeito à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Então, ela vai ser dividida aí, né, entre União, Estados e Distrito Federal, também explicada melhor aí no artigo da Constituição Federal. A gente tem a competência suplementar, então essa é para estados e municípios, juntamente com o Distrito Federal, e a competência reservada, que é só para o Distrito Federal. Então, ele tem toda uma legislação separada para o Distrito Federal. Todas essas competências vocês podem
depois, numa leitura à parte, ver melhor aí nos artigos e capítulos e incisos que estão citados aí no material. A gente chega na Política Nacional do Meio Ambiente. Então, a partir de que a gente tenha a Constituição Federal, é preciso criar novas políticas que especifiquem melhor essas responsabilidades que a gente está falando. Então, nessa Lei 6.938 de 1981, cria esse Sistema Nacional do Meio Ambiente, CISAMA, e seus fins e mecanismos de formação e aplicação e da outras providências. Então, essa é a mais relevante norma ambiental depois da Constituição. A partir de sua leitura e interpretação, podemos concluir que seu objetivo geral é a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Então, depois da Constituição Federal, essa lei é a mais importante em relação ao meio ambiente. A gente também tem outras leis, a gente, por exemplo, tem a Política Nacional dos Recursos Hídricos, Lei 9.433 de 1997, que é essa lei das águas. Então, ela que vai explicar para a gente como que ocorre essa gestão dos recursos hídricos. A gente, no decorrer da disciplina, a gente vai aprofundar nessa política nacional. A gente também tem Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, o que a gente está fazendo com nossos resíduos, o popular lixo, né, que a gente fala. Então, a gente também tem essa lei 12.305 de 2010, que vai explicar como que funciona. Também vamos ter nosso momento aí melhor de aprofundar. Então, resumindo dessas políticas, a gente tem a Política Nacional do Meio Ambiente e dentro dela a gente tem outras políticas que vão especificando, como a de recursos hídricos e a de resíduos sólidos, que a gente no decorrer da disciplina vai aprofundar. Então, a criação dessas políticas são marcos na história do Brasil, e embora existam diversos desafios para sua aplicabilidade, são fundamentais no século XXI para cumprir a proposta básica de direito ambiental de garantir para as futuras gerações um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, esse ecologicamente equilibrado aparece aqui novamente. Então, essa que é a principal reflexão que fica nesse capítulo. Como fazer esse meio ambiente ecologicamente equilibrado? Lembrando que a gente precisa usar do meio ambiente, mas que esse uso tenha que ser de uma forma consciente. Proponho também no material que está postado outras leituras complementares e em breve eu vou passar mais algumas tarefas para vocês. Obrigado.